Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade de São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje, dando continuidade à série Avaliação de Empresas, é sobre as estimativas de fluxo de caixa em relação ao fluxo de caixa da empresa. Na aula passada, nós vimos as estimativas de fluxo de caixa em relação ao fluxo de caixa dos acionistas. Nessa aula, então, vamos ver em relação ao fluxo de caixa da empresa. O fluxo de caixa da empresa é aquele fluxo de caixa que representa todos os detentores da empresa, de capital da empresa, né? Quer seja acionistas, capital próprio, credores e acionistas preferenciais. As ações preferenciais, como são título híbrido, a gente no modelo utiliza separadamente. Consequentemente, o fluxo de caixa da empresa é aquele que remanesce após o pagamento de todas as despesas operacionais e tributos, mas antes que sejam feitos qualquer pagamento aos detentores de direito, isso é, aos acionistas ou credores. Dessa forma, o fluxo de caixa da empresa, na abordagem a partir do lucro e dos juros e dos tributos, a partir então do EBIT, é o seguinte: eu vou pegar então o meu resultado antes das receitas e despesas financeiras e multiplicar por 1 menos a alíquota dos tributos. Então eu vou pegar o valor da contribuição social, do imposto de renda e, se for o caso, do adicional de imposto de renda. Mais a depreciação e amortização para chegar no fluxo de caixa das operações, e aí vamos abater o desembolso de capital fixo e a variação no capital de giro para chegar então no fluxo de caixa da empresa. Dessa forma, o fluxo de caixa da empresa, os fluxos de caixa da empresa serão iguais aos fluxos de caixa livre do acionista quando se tratar de empresa não alavancada, e serão maiores que os fluxos de caixa dos acionistas quando se tratar de uma empresa alavancada, né? Então, comparando com a nossa aula do fluxo de caixa do acionista, a aula passada, né? Vamos ver aqui então o fluxo de caixa da empresa a partir da acumulação dos fluxos de todos os possuidores de direito, né? Então é uma outra abordagem que conduz ao mesmo resultado, né? Naquela na qual então a gente acumula todos os fluxos de caixa dos detentores de capital da empresa, ou seja, os acionistas, os credores e os acionistas portadores das ações preferenciais. O fluxo de caixa, então, eu parto então do fluxo de caixa livre dos acionistas e faço então uma conciliação com o fluxo de caixa da empresa. Partindo do fluxo de caixa livre dos acionistas, nós vamos somar a despesa com juros, líquida então dos tributos. Vou somar o pagamento principal, menos as entradas de caixa de nova dívida, mais os dividendos preferenciais, para então chegar no fluxo de caixa da empresa, que é o fluxo de caixa dos acionistas, das ações ordinárias, né, dos credores, das dívidas do nosso passivo e das ações preferenciais. Dessa forma aqui, nós podemos ter o seguinte quadro. Detentor do direito, o acionista das ações ordinárias, o fluxo de caixa dele é o fluxo de caixa líquido do acionista. E a taxa de desconto é o custo do patrimônio líquido. Já os credores, o fluxo de caixa dele é a despesa de juros mais pagamento principal menos novas dívidas. E a taxa de desconto é o custo da dívida após os impostos. E finalmente, os acionistas preferenciais, o fluxo de caixa deles são os dividendos preferenciais, que eu devo descontar ao custo das ações preferenciais. Vamos fazer aqui então um caso prático de fluxo de caixa da empresa para assimilar melhor o conceito. Vou imaginar que a empresa neta em dezembro de X1 possui as seguintes situações de resultado IPL. O EBITDA em X1 foi de 2 milhões e meio e estima-se que seja de 2.825 em X2. A depreciação, que era de 4.500, se estima que seja 4.725 em X2. Os desembolsos de capital, que em X1 foram de 5.500, se estima que em X2 sejam de 5.775. A necessidade de capital de giro foi de 600 milhões em X1 e se estima que seja de 630 em X2.
E a alíquota de tributos da nossa empresa, que, imposto de renda, contribuição social e mais adicional, é de 33%. Então, essa alíquota de tributos sempre tem que se verificar a alíquota real da empresa que nós estamos avaliando. Nesse caso, então, o fluxo de caixa da empresa é esse aqui, ó. EBIT líquido, então, dos tributos, 1.675 vai para 1.893 em X2, depreciação de 4.500 para 4.725, que gera um fluxo de caixa das operações X1 de 675 e 618 em X2, menos o desembolso de capital de 5,5 e 5.775 em X2, menos a variação de capital de giro de 600 para 630 em X2. Dessa forma, encontro o fluxo de caixa da empresa em X1 de 75 e em X2 de 213. Importante destacar ainda que os fluxos de caixa da empresa independem do montante de dívida assumida pela empresa, uma vez que o seu valor é calculado antes do pagamento de dívidas, né? Todavia, isso não significa que o nível de alavancagem não tem influência sobre o valor da empresa, já que à medida que a empresa aumentar o seu endividamento, o custo médio ponderado do capital naturalmente irá se alterar, alterando consequentemente o valor da empresa. Já em relação aos efeitos da inflação sobre o fluxo de caixa, na realidade eles dependerão de a empresa dessa inflação ser ou não esperada. Já que se essa inflação for esperada, ela poderá ser incorporada ao fluxo de caixa e à taxa de desconto, quando da avaliação, né? E em função disso, o seu valor está condicionado a isso. Então, o que modifica é se a inflação é ou não esperada. Quando ela é esperada, a gente já incorpora o modelo. Inicialmente, é importante diferenciar, então, fluxo de caixa nominal, que é aquele que incorpora a inflação. Então, o fluxo de caixa nominal incorpora a inflação. Daquele fluxo de caixa real, que é aquele descontado da inflação esperada. Então, temos a seguinte fórmula. O fluxo de caixa real é o fluxo de caixa nominal dividido por 1 mais a esperança ou a média inflação esperada no nível geral de preços. Os efeitos da inflação sobre o fluxo de caixa real dependerão da diferença entre a inflação esperada no preço das mercadorias vendidas e da inflação esperada em relação aos seus custos, né? Dessa forma, se a empresa puder aumentar o preço das mercadorias mais rapidamente que o aumento de seus custos, então o fluxo de caixa real aumentará com a inflação. Caso contrário, ele irá decrescer. Em relação ao processo de se estimar taxa de desconto nominais, ele é mais simples, pois se forem utilizar taxas do mercado financeiro para as estimativas, então essas taxas de desconto serão nominais, já que as taxas de mercado, exemplo T-Bond da Selic, já incorporam a inflação esperada, né? Então, temos que ter esse cuidado, né? O T-Bond e a Selic, ou o C-Bond, já incorporam inflação esperada, então elas são reais, não são nominais. Vamos fazer aqui uma relação entre a taxa de desconto real e nominal. O relacionamento entre a taxa de desconto real e nominal é o seguinte: a taxa de desconto real é 1 mais a taxa de desconto nominal, dividido então por 1 mais a inflação esperada, menos 1. Esse é o relacionamento então entre a taxa de desconto real e a nominal. Vamos supor, por exemplo, para assimilar melhor o conceito, que a empresa Ômega tem um fluxo de caixa líquido acionista atual de 100 e espera que ele cresça 4% real nos próximos 2 anos e 3% reais ao ano a partir do 3º ano até mais infinito, né? É o valor de perpetuidade. Sabe-se ainda que a empresa possui um beta de 1, a taxa de inflação esperada é de 3%, tanto da economia quanto da empresa, e a taxa anual do bônus de tesouro é de 7%. A avaliação da empresa pode ser feita tanto em bases nominais quanto reais. Vamos fazer as duas para comparar. Inicialmente, deve-se calcular a taxa de crescimento em bases reais e nominais, né? Então, vamos ver aqui. Taxa de crescimento nos 2 primeiros anos, a real, a gente viu, é de 4%.
Então, tendo esse 4%, ou mais 4%, 1,04, multiplico por 1,03, né? Para então menos 1 para chegar na taxa nominal. Já a taxa de crescimento após 2 anos vai ser de 3%. Então 1,03 vezes 1,03, que é a esperada, né? A taxa esperada, observem, sempre a mesma, né? Essa daqui, ó, a taxa de inflação esperada pela empresa e pela economia. Então esse aqui é sempre o mesmo. O que muda é que nós vamos crescer 4% no primeiro ano, nos 2 primeiros anos, e depois 3% a partir do segundo do terceiro ano, né? Então, se 3% é real, usando a fórmula, encontro a taxa nominal. Nesse caso, como se trata do fluxo de caixa livre do acionista, deve-se utilizar o custo do PL como taxa de desconto, né? Isso a gente viu em aulas passadas. Então, supondo-se que a empresa tenha utilizado o CAPM e que o prêmio de risco histórico recebido da ação em relação ao T-Bond de 30 anos seja de 6%, nesse caso, então, o valor da taxa de desconto são, usando então aqui, ó, a nossa fórmula, né? Nós vamos ver qual é a taxa de desconto. Então, vamos ver aqui, ó. Nós vimos que a taxa de desconto é 1,13 dividido, então, por 1,03 menos 1. Né? Vamos voltar lá, ó. Aqui, ó. Taxa de desconto real em relação a nominal, né? Voltando lá na fórmula. Então, 1,13, esses 13 é então o que é esperado, né? Então, por 1,03. Encontramos então 9,71. E aí depois aqui, para encontrar o custo do PL, nós vamos usar a fórmula que aqui está. Vamos pegar a taxa livre de risco, né? Mais tudo que a gente viu na sequência. Ó. Aqui está o prêmio de risco, essa taxa livre de risco. Vamos voltar lá nos dados, ó. Tá aqui, ó, a taxa livre de risco. O beta da empresa que a gente viu é fornecido de 1. Aproveitando para já verificar ele. Então, beta 1. E o prêmio de risco aqui, 6%. Encontro então uma taxa nominal de 13%, que foi justamente esse 13% que a gente utilizou aqui para encontrar a taxa real, descontando então a inflação, que no caso estimada pela economia e pela empresa era de 3%. Então deu 13% em termos nominal e 9,71 em termos reais. Com base nas taxas de crescimento apresentadas anteriormente, pode gerar então os fluxos de caixa reais e nominais, né? Então vamos ver aqui, ó, fluxo de caixa real e o nominal. Fluxo de caixa real para o ano 1, que a empresa então cresce 4%, é 1,04 vezes 100, que é o fluxo de caixa dela no primeiro período. Esse 100, vamos voltar lá só para lembrar, ó, fluxo de caixa livre do acionista atual é de 100, dá 104. No segundo ano, pego a taxa de crescimento e levo na segunda potência, segundo ano, vezes 100, encontro 108,16. Já o fluxo de caixa nominal, vou pegar então 1,072 vezes 100 e 1,712 elevado à segunda potência vezes 100, para chegar então em 114,75, né? Aqui que está a taxa de crescimento dos primeiros anos nominal, ó, o 7,12 ali que a gente utilizou aqui, então, ó, o 7,12 dessa forma, para encontrar então o fluxo de caixa nominal. Já os valores finais, ou de perpetuidade do fluxo de caixa, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar então, ó, em relação ao fluxo real, 108,16, ó, que é o que a gente encontrou aqui, ó, no final do segundo ano, 108,16, mais o 1,03, que é esperado que a taxa de crescimento seja de 3%. Né? Entre parênteses aqui, então, 0,03
0,971 menos 0,3. Ó. Esse 971 aqui, está aqui, ó. É a nossa taxa de desconto real, já que nós estamos calculando o fluxo já que estamos calculando o valor final real aqui, ó, né? Então 971 menos a esperada de 3. Encontro então um valor final de 1.660,28. Já o valor final em termos nominal, eu vou pegar 114,75, né? Ó, em termos nominais, 114,75, que é o fluxo de caixa em termos nominal do segundo período. Vou multiplicar por 6,09, esse 6,09 aqui só para a gente lembrar é a taxa de crescimento nominal após os 2 anos, né? E 0,13, que é a nossa taxa, o nosso custo de patrimônio líquido em termos nominais, menos 0,609, que é a nossa taxa de crescimento nominal. Então, dessa forma, nós chegamos, somando algebricamente esses valores, a 1.761,77, que é o valor final do fluxo de caixa nominal, valor de perpetuidade, né? Finalmente, o valor do patrimônio líquido a valor presente do nosso fluxo de caixa vai ser o seguinte. Então, o valor presente em termos reais, vou pegar os fluxos de caixa em termos reais, dividido pela taxa em termos reais, ó, no primeiro período. Do segundo período, eu vou somar junto com o valor de perpetuidade, pego a taxa e levo na segunda potência e encontro 1.564 de valor presente do fluxo de caixa real. Já o valor presente do fluxo de caixa nominal, vou pegar 107, que é o valor do fluxo de caixa a valores nominais, dividido pela taxa em termos nominais, pego o fluxo de caixa do segundo período em termos nominais mais o valor de perpetuidade e a taxa nominal elevada à segunda potência. Observe, encontro o mesmo valor presente, então, tanto pelo fluxo de caixa real quanto pelo nominal. Então, os modelos são consistentes, né? Dessa forma, então, verificamos como se calcula o fluxo de caixa da empresa. Nas próximas aulas, iremos trabalhar a última variável que ainda não estudamos, que é justamente as taxas de crescimento. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.